Há alguns meses, na verdade, nós tratamos aqui em vários cultos da saúde mental, do transtorno mental, da doença mental. Este é um assunto que às vezes nos envolve como famílias. Há alguém em nossa casa que tem algum transtorno, que tem alguma enfermidade de natureza mental. E quando isso acontece, todos nós somos envolvidos. Pessoas que têm tendências suicidas, pessoas cuja depressão alcança um grau muito incapacitante, pessoas que têm diferentes déficits no campo da atenção e que têm que se esforçar muito para conseguir desenvolver suas atividades, suas tarefas, pessoas que têm diferentes diagnósticos em relação ao funcionamento da sua mente. Esta é uma realidade que todos nós enfrentamos. Como nós lidamos com isso? Quando nós sofremos na nossa própria família, a nossa relação é um pouco diferente. Mas mesmo assim, ainda, como nós não compreendemos um assunto, nós temos dificuldade de lidar com aquele assunto. Qualquer assunto. Quando a dificuldade é no campo emocional, no campo mental, no campo da doença, do transtorno emocional, a nossa dificuldade é muito maior. Porque nós tendemos a achar que a pessoa tem aquele problema porque ela quer. Ou ela não sai daquela dificuldade porque ela não se esforça. Nós tendemos a pensar isso, sabe por quê? Nós sempre pensamos aquilo que nós aprendemos com nossos pais ou avós. Só que de lá para cá, houve muito acréscimo no conhecimento científico sobre a nossa mente. E ainda estamos engatinhando. Não sabemos tudo sobre a nossa mente. Estamos num começo muito alvissareiro. No entanto, no nosso meio evangélico, estou sendo bem claro, e antes eu tenho que fazer uma formulação para dizer que a nossa igreja, me refiro à Igreja Batista Itacuruçá, tem experimentado com acertos e falhas, mas muito mais com acertos do que falhas, em acolher as pessoas que têm algum tipo de transtorno. Então nós temos pessoas aqui com diferentes espectros. E algumas aqui trabalham na igreja, como voluntários, exercem importantes funções aqui, a despeito da sua limitação, da sua dificuldade. Ainda podemos fazer muito mais. Mas todos nós, eu e você, somos pessoas cheias dos preconceitos com os quais nós fomos criados. E é muito difícil a gente se livrar desses preconceitos. E muitas vezes, no nosso meio evangélico, esses preconceitos são repetidos. Então é preciso que quando a gente ouve uma coisa vinda do Israel ou de qualquer outra pessoa, nós temos que examinar o que foi dito. Mas a nossa primeira tendência é aceitar o que foi dito, não só aceitar, mas passar adiante o que foi dito, sem fazermos um exame. Recentemente, nós ouvimos, embora em diferentes lugares, duas afirmativas que acabam se encontrando. Uma afirmativa disse que a criança vítima de violência sexual é culpada de ela ter sofrido essa violência. Acredito que todos aqui viram essa matéria que apareceu em todos os jornais. Imagine uma pessoa, mesmo um adulto, que tem lembranças traumáticas
de situações pelas quais passaram, e vem agora alguém de um púlpito e diz: quem teve esse tipo de abuso, seja ele menos ou mais forte, é porque é responsável por isso, é culpada por isso. Acho que muitos aqui viram isso. Ou mais recentemente também um outro, que talvez não tenha sido do seu conhecimento, ele disse que há uma mentira na sociedade, que ele chamou de mentira nobre. É a mentira de que existe doença mental. Não existe doença mental. Não existe transtorno traumático. Não existe toque. Não existe TDAH. Não existe. São mentiras nobres para, basicamente, dar desculpas, para, no final de contas, medicar as pessoas, para a alegria da indústria farmacêutica. O que o autor que eu estou citando, não vou mencionar o nome, está dizendo, é que não existe doença mental. É uma ilusão. É uma invenção. Por isso, nós sempre temos que ouvir, examinar o assunto e refletir sobre este assunto. Então, a nossa igreja, ou qualquer igreja, deve ser um lugar para aqueles que têm uma boa saúde mental, para aqueles que não têm toque, para aqueles que não têm nenhum tipo de déficit de atenção, para aqueles que não têm depressão ou ansiedade, para aqueles que chegam em casa e dormem como uma pedra, não tem problema nenhum. A igreja é o lugar dessas pessoas. Mas também a igreja é o lugar daquelas pessoas que têm transtorno mental de qualquer tipo. A igreja é o lugar daquelas pessoas que às vezes têm vontade de suicidar. A igreja é o lugar daquelas pessoas que têm TDAH, aquelas pessoas que têm, por exemplo, autismo, aquelas pessoas que têm esquizofrenia. A igreja é o lugar dessas pessoas. Porque o dia que a igreja não for o lugar para essas pessoas, elas não terão lugar em nenhum outro espaço. Porque uma igreja é uma comunidade da graça de Deus, da qual todos nós precisamos. Mas, sobretudo, quando estamos doentes. Por essa razão, Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Porque os doentes não buscam, não procuram, porque não precisam. Os sadios, assim chamados. Mas os doentes procuram, os doentes buscam. Estou dizendo isso mais uma vez e me repetindo, porque nós ouvimos todos os dias, como evangélicos que somos, através das músicas, através das mensagens, que nós somos vencedores, e lá em casa a doença não entra. A doença entra na casa de um crente e na casa de um descrente. A diferença é que o crente confia, ou que Deus vai curar, ou que Deus vai nos dar força e sabedoria para suportar a enfermidade. Mas todos nós estamos sujeitos a doenças. É claro que quando falamos de uma doença física, ninguém questiona. Ah, eu sou míope. Ninguém diz, você é culpado. Ah, eu estou com o meu apêndice para estourar. Não há uma teologia sobre a doença fisiológica, mas há uma teologia nefasta quando a doença é no aparelho psíquico. Então, essa chamada teologia da prosperidade vai colocando uma carga sobre as pessoas.
Se elas então não receberam a bênção de Deus, é porque não oraram corretamente. Esse é o ensino. Então, nessas condições, uma igreja, em lugar de ser um espaço de graça, se torna um espaço de sofrimento. Muitas vezes lendo um versículo bíblico, que parece que o versículo falou isso, quando muitas vezes o versículo não falou isso. Eu vou repetir algo que eu mencionei anteriormente, o pastor Senir me lembrou de que eu falei de modo incompleto, então eu vou falar de modo completo. Nós gostamos muito daquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo diz que eu sou forte, podemos dizer assim, a ideia de tudo posso, quando eu passo por dificuldades. Paulo está dizendo, olha, eu apanhei, eu sofri fome, eu quase que desisti de viver, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nessas circunstâncias, eu sou fortalecido, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas ele também diz que quando eu estou na alegria, me contentando com a presença de Deus na minha vida, com tudo aquilo que Ele faz, eu também tudo posso. Mas a gente aprende que tudo posso, então eu vou ter o carro que eu quero. Ou isso ou aquilo que eu quero, que eu tudo posso, aquele que me fortalece. Mas o texto não diz isso. Diz que na fraqueza ou na força, na pobreza ou na riqueza, na tristeza ou na alegria, eu tenho um Salvador que é Jesus. Eu vou saber lidar ou com a riqueza, ou com a pobreza, ou com a doença, ou com a saúde, ou com a tristeza, ou com a alegria. É disso que está se falando. Não uma frase para que a gente diz, então eu vou buscar quais são os meus direitos, porque a cruz já me deu o direito de ter tudo aquilo que eu quero. Aí você não tem o que você quer, então a culpa é sua. Porque você não pediu direito. Esse é o ponto que nós precisamos sempre ter em mente, porque nós vivemos cercados por essas teologias. Então, esse pastor, um autor de muitos livros, alguns muito apreciados, está completamente equivocado. Mas eu tenho certeza que esse pensamento que já é replicado no Brasil, será replicado, como disse fulano de tal. Doença mental não é um mito. Doença mental existe. Sim, que a indústria farmacêutica lança remédios, alguns menos bons do que outros, isso também é verdade em qualquer campo. O que nós precisamos é refletir sobre como é que nós formamos o nosso pensamento, a nossa teologia e daí a nossa prática. Porque se eu creio que uma criança de 2 anos é pecadora e é culpada então da violência que ela sofreu, eu vou tratá-la de um modo, por causa da minha teologia. Mas a minha teologia diz que uma pessoa só é culpada a partir do momento que ela alcança a idade da consciência. Eu vou tratar essa criança de 2 anos de uma outra maneira. Os irmãos sabem que nós vivemos na era da super-hiper-informação. A democracia da internet, que é uma coisa fabulosa, tem feito com que a gente receba muitas informações. E nós temos que examinar. Então, meu primeiro conselho é esse. Em relação a tudo que se fala sobre saúde mental, vamos examinar para ver se a informação procede. Eu quero dizer também o seguinte. Nós evangélicos, alguns de nós, nossa subcultura evangélica, tem uma tendência muito negativa em relação à razão, ao intelecto, à ciência. Quando o protestantismo, o professor Pires, que é doutor nessa área, filosofia, é responsável pelo crescimento científico no mundo. Todo esse desenvolvimento científico começa
quando, diferentemente do que ensinavam os cristãos até a Idade Média, a ciência é algo que Deus criou para que nós possamos cuidar melhor da terra e cuidar melhor do nosso corpo e da nossa mente. A ciência é um dom de Deus, é um recurso divino. Ela erra? Erra, como pastores erram, como filósofos erram, como políticos erram, é da condição humana. Mas ela mesma tem os seus mecanismos de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, quando um autor no campo da ciência, seja qual for, publica um artigo, ele só publica depois que uma equipe de outros pesquisadores independentes aprovam aquele arquivo, alguns que ele nem conhece. Chama-se revisão dos pares. É o modo como a ciência progride, como a ciência avança. Então, nós não podemos ser anti-ciência, porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. Repito, se eu tenho um problema, essa semana eu fui ao médico, eu tenho problemas circulatórios, né? E apareceu um pontinho aqui na minha canela. Aí eu falei, vou lá no médico. Fui lá, ele olhou, tudo bem com você, sem nada, você bateu e não sabe o que bateu. Ótimo. Mas digamos que o meu problema fosse como eu estou tão triste, estou tão abatido, o que está comigo acontecendo? Eu ia demorar uns 5 anos para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Mas deu um negocinho aqui na perna, no dia seguinte eu telefonei, arranja um encaixe para mim aí. É assim que as coisas são. Mas a minha mente é tão valiosa quanto a minha canela. Mas eu nem me vergonho de falar para os irmãos aqui. Olha, eu fui lá no meu angiologista para ele ver aquele carocinho que está ali. Ele disse, isso não é nada, você bateu. Eu falo para os irmãos assim. Mas se eu dissesse, meus irmãos, essa semana eu fiquei muito traumatizado por tal coisa, e eu nem saí da cama, passei 3 dias deitado. Eu contaria para os irmãos? É assim que a gente é. Nós precisamos ter a coragem, irmãos e irmãs, de ser aquilo que nós somos. É muito fácil vivermos os nossos perfis no Facebook ou no Instagram, mas esses não somos nós, sempre sorridentes. Esses não somos nós. Até somos sorridentes, mas não somos sempre sorridentes. Nós somos humanos e enfrentamos as nossas dificuldades. A doença mental é um mistério. Eu quero ler um texto, apenas mencionar, muito misterioso. 1 Samuel, capítulo 16. 16, 14. Leio na NAA. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Primeiro dado concreto. Saul tinha transtornos mentais severos. Hoje não dá para fazer um diagnóstico de uma pessoa que viveu no século XI antes de Cristo. Portanto, há 3 milênios. Mas ele teve um transtorno mental muito sério. No momento ele tratava bem o rei Davi, e no seguinte ele queria soltar uma lança em cima dele para matar o rei Davi, no caso aí o jovem Davi. Então Saul é uma pessoa realmente transtornada sobre todos os aspectos. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Esse texto repete umas 5 ou 6 vezes. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo o que acontece em nossas vidas estão sob a permissão de Deus. O que é muito diferente dizer que são
ações de Deus. São permissões de Deus. O que o texto está nos dizendo é que Deus permitiu que esse espírito mau, no caso, uma enfermidade mental, acometesse Saul. Em outras palavras, tudo que nos acontece, o meu probleminha na perna que não é nada, ou isso foi real, ou o meu trauma por alguma razão fortíssima que eu não consigo controlar e nem dormir à noite, tudo isso é permissão de Deus, mas não é da autoria de Deus. Em outras palavras, Deus não manda o sofrimento para nenhuma pessoa. E esse autor que eu mencionei, sem dizer o nome, disse que, vocês sabem, não é? Que Deus visita a maldade até a terceira geração. Se as crianças sofrem dessa coisa inventada, chamada doença mental, é um castigo por aquilo que seus pais fizeram. Uma linha de raciocínio muito rápida e muito vazia, mas ela existe, infelizmente, ela é real. Por isso que eu estou repisando toda hora esse ponto. Então, a nossa saúde, quando ela está bem, ou a nossa saúde, quando ela não vai bem, está na permissão de Deus. Em outras palavras, Deus está também no controle disso. Em outras palavras, Deus está em nossa saúde e Deus está em nossa doença. Ele não é autor de nossa saúde, nem autor de nossa doença. Mas, indiretamente, Ele é o responsável final por todas as coisas. Nesse caso da enfermidade, Ele permitiu. Por exemplo, eu tenho um problema de artrose no joelho. E eu posso dizer aos irmãos, só tem um culpado por isso. Eu. De correr mais jovem de modo errado. Eu colhi as minhas escolhas. Mas também devo dizer que há muitas coisas que acontecem comigo que eu não posso atribuir a uma causa porque eu não sei. No caso da doença mental, é um mistério. Porque às vezes, dois irmãos criados nas mesmas condições, um reage de um modo à dificuldade e outro reage de outro modo à dificuldade. Uns ficam doentes e outros ficam com outro tipo de reação. Nós somos únicos, somos exclusivos. E nós não podemos sair classificando as pessoas, porque as pessoas são inclassificáveis. É assim que nós somos. Quando nós olhamos então a Bíblia como um todo, nós vamos encontrar, e os irmãos sabem disso, algumas pessoas que sofreram sérias doenças mentais. No meu ponto de vista, o mais famoso dele foi o homem da oração mais poderosa da face da terra, Elias. O homem derrotou os reis, Acabe e Jezabel. O homem derrotou todo o exército de profetas de Jezabel e Acabe. Mas, de repente, ele passou a ter medo e saiu fugindo pelo deserto. 1 Reis, capítulo 19. Aí ele chega numa caverna e diz assim: ó meu Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. O nome disso é depressão. Claro, estamos aqui diagnosticando uma pessoa decorrida dos 3 milênios, mas é só um exercício. Mas Deus estava naquela depressão. Elias, vou mandar um vendaval poderoso, vai arrebentar até as pedras. Mas eu não estou nesse vendaval. Eu vou mandar depois uma ventania, vai levantar até você do chão. Mas eu não estou nessa ventania.
Elias, depois você vai ver uma brisa muito suave. Eu estou nessa brisa suave. Sai de onde você está e venha ouvir a minha palavra. Eu tomo essa história como uma dizer, se Elias, que era o poderoso homem de oração, o homem que, aspas, fazia chover, imagina eu, um reles mortal brasileiro. Todos nós que nunca tivemos podemos ter uma doença mental. E o fato de ser crente em Jesus, amar a Jesus, não nos torna imunes, isentos de ficar doentes, porque a doença mental vem de muitas fontes, é multivariado. Desde razões de ordem fortemente biológicas ou razões de ordem fortemente psíquicas, sempre é um mistério. Jesus também teve depressão. Diz o texto bíblico muito claramente o seguinte, Marcos 14, 34. Ele disse aos apóstolos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. O que é ficar triste até a morte? Senão uma manifestação, no caso aqui única, na vida dele, de depressão, por causa do evento que o aguardava, que era a morte, embora fosse inocente, como um culpado na cruz. Nós não somos, por sermos crentes, super. Nós somos pessoas como todas as outras. Repito, a diferença é que nós temos fé e esperança. Quando nós vamos a um cemitério, nós enterramos nossos irmãos crentes e vemos sepultados pessoas que não são crentes. Isto é, crentes morrem, não crentes também morrem. Qual a diferença? Que o não crente tem a esperança guardada no seu coração que no céu vai se encontrar com Jesus e com ele morar definitivamente, o que torna a morte menos poderosa, mas ainda assim poderosa, porque nos tira a vida. Ser crente é absolutamente maravilhoso, mas nós não precisamos acreditar em mentiras. O que é que nós precisamos? Cuidar daqueles que estão perto de nós, sem culpabilizá-los. Eu tenho um filho, uma filha, um tio, um parente que está muito deprimido, eu falo com ele, mas não adianta. E não vai adiantar. É outra maneira, temos que cuidar. Nós temos que orar pelos que sofrem de doença mental, com todo cuidado para que a nossa palavra não seja como a palavra dos amigos de Jó. Se você nunca leu o livro de Jó, é uma coisa extraordinária, porque eles tinham uma teologia. Todos os três amigos de Jó tinham uma teologia, que é a teologia de muita gente ainda hoje. Jó, isso não está acontecendo com você de graça. Os seus filhos não morreram assim porque o mundo é mau. Você não está sofrendo assim porque acontece. Você está sofrendo o luto, sofrendo a doença física, sofrendo a depressão, porque você é culpado. Se você se arrepender, se você se ligar em Deus, você não vai ter mais nenhum problema. Isso
era a teologia dos amigos de Jó. Teologia tão errada, que irritou tão profundamente ao Deus eterno, que Deus decidiu matá-los. Essa é a decisão de Deus. Eu vou matar esses 3. Porque o que eles falaram do meu amigo Jó foi uma crueldade. A menos, Jó, que você os perdoe. Se você os perdoar, eu os perdoarei. Mas Deus estava profundamente irritado com aquela teologia. Quando você então, nós afirmarmos algo sobre a doença de alguém, sobre o sofrimento de alguém, sobre as tragédias pelas quais alguém passa, que a nossa teologia seja a de Deus, não a dos amigos de Jó. Não precisamos dessa gente. Eu estou lá na minha cama, deprimido, não consigo levantar, não tenho força, tudo que eu quero na minha vida. Aí vem um amigo, entre aspas, diz: como você é preguiçoso? Leia a Bíblia. E aí eu que estava a 1 metro de profundidade, vou para 2 metros de profundidade. Porque além de estar sofrendo, eu ainda sou um preguiçoso, um culpado pelo meu sofrimento. Irmãos e irmãs, meu desejo é que você seja alguém que acolha os outros sem os culpar. E o meu desejo é que você seja tão forte teologicamente, quando você mesmo for alvo desses ataques, você não acredite, porque são feitos de mentiras. Todos nós temos forças, todos nós temos fragilidades, todos nós. Todos nós que somos casados, não é, pastor Samir? Temos grandes momentos lá em casa e temos muitas dificuldades lá em casa. Todos nós. Uns de nós resistimos de um modo às pressões da vida e outros resistem de outro modo às pressões da vida. O que nós temos é a esperança que o próprio Espírito Santo colocou, derramou na nossa cabeça. E essa esperança nos faz, no sofrimento, sofrer menos. Então, irmão, irmã, se porventura você mesmo tem alguma dificuldade emocional, não acredite em mentiras, tais como não existe doença mental, ou você é culpado pelo que está passando. Porque existe doença mental e você não é culpado de tê-la. Ninguém é culpado de ter esquizofrenia. Sendo bem direto. Ninguém é culpado de ter TDAH. Ninguém é culpado de ser autista. Ninguém é culpado de ter pânico. Ninguém é culpado disso. É um fato concreto. E dado esse fato concreto, se temos consciência, porque alguma dessas doenças nem sequer consciência nós temos, falando do nosso caso pessoal, é buscar a ajuda. É buscar alguém que estudou esse assunto, às vezes durante anos, e que possa dar uma pista para que você possa ou ser curado, ou que você possa conviver com um grau maior de independência e alegria. Isso é o Evangelho. Desculpe a rudeza, o resto é mentira. Em nossas conversas aqui, essa semana o pastor Alceni, aqui no debate que nós gravamos toda terça-feira, a resenha teológica, ele fez uma pergunta: bem, como é que a gente vai saber onde está, onde não está a verdade? Uma das respostas que eu rascunhei ali, na hora,
foi: quando a verdade me deixa doente e infeliz, não é verdade. É um critério, não é o único critério, é um critério. Outro critério, nem coloquei em ordem aqui, é quando claramente a Bíblia nos diz que este é o caminho ou este não é o caminho. Porque a Bíblia foi escrita para gerar vida. Vou repetir, embora seja muito simples. A vida é um livro da vida, para gerar vida. E quando uma interpretação bíblica ou uma teologia A ou B ou C provoca morte, é heresia. A minha preocupação, eu estou sendo repetitivo, a minha preocupação é que nós vivemos num ambiente em que as músicas, as mensagens, as entrevistas, os curtinhos do WhatsApp reforçam sempre e muito mais a mentira do que a verdade. É claro que o pecado é uma realidade, mas não tem nada a ver com doença mental. É claro também que Deus está no controle das nossas vidas. Ele permite, mas não é o autor, que coisas ruins nos aconteçam. A nós que somos bons, ou nos achamos bons. E o fato de ter vindo uma coisa ruim sobre nós, não quer dizer que Deus nos esteja castigando. Nesse sentido, Deus não castiga a ninguém. Ele se alegra com a nossa alegria. Ele mandou Jesus para a nossa alegria. Ou nos termos bíblicos, Ele mandou Jesus para que tenhamos vida e vida transbordante ou abundante. Isso é o Evangelho. Fora disso é heresia. Quando então ouvimos certas afirmativas em qualquer veículo, vindo de qualquer pessoa, por mais importante que ela seja, nós temos que examinar. E muitas coisas que nós aprendemos há muitos anos dos nossos bisavós que nem conhecemos, algumas estão certas, mas outras estão erradas. Deus nos criou para a felicidade e nos legou um maravilhoso, extraordinário livro que nós lemos, estudamos, meditamos e aplicamos para que essa felicidade seja a nossa vida. Mesmo em meio às circunstâncias debilitadoras, mesmo em meio a enfermidades. Seja alguém que gere vida, que a sua palavra gere vida. Não morte. Seja alguém cujo coração se abra para o outro, para ouvir o outro em sua eventual dificuldade. Seja alguém que não faça estereótipos das pessoas, porque elas não são isso que a gente acha que elas são. Seja alguém terapêutico, alguém cujas palavras curam, abençoam, inspiram, levantem as pessoas. Isso é o Evangelho, isso é a graça. Eu e você somos homens e mulheres, cuja única palavra que devemos dizer é uma palavra cheia de graça. Já há muita hostilidade no mundo. E a hostilidade não pode fazer parte de quem ama a Deus, mas sim a amabilidade. Termino então lendo aquilo que conhecemos como o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, muito conhecido. Na NAA,
A lista é a seguinte. Verso 22, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é... O fruto do Espírito quer dizer, eu tenho que dar o seguinte na vida. De mim tem que sair isso. O quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sou convidado a amar. Eu sou convidado a inspirar. Eu sou convidado a acolher. Eu sou convidado a ser paciente. Eu sou convidado a me controlar. Para não dizer aquilo que eu estou louco de vontade para dizer. Mas que vai gerar morte e não vida. Que nós sejamos uma comunidade que cure, não que adoeça, que salve, não que mate, que acolha, não que afaste, que olhe com ternura, não com repreensão. É uma longa jornada, mas nela certamente Deus nos ajuda e Deus nos abençoa. Que Ele nos ajude a viver dando o fruto do Espírito. Vamos então ficar em pé e vamos cantar. Recebam essa mensagem de hoje como um desabafo. É muito difícil, irmãos e irmãs, ser evangélico, estou sendo muito franco com os irmãos, e ter que conviver com pessoas que ensinam o que o Evangelho não diz. E ter que ver pessoas tendo suas vidas massacradas por causa desses pensamentos heréticos que circulam nos nossos meios. Eu sou forte, mas às vezes eu sou fraco. Eu sou fraco, mas às vezes eu sou forte. Você é forte, mas às vezes fraqueja. Você é fraco, mas às vezes está forte. Porque Deus nos fortalece. Nunca desistamos de viver a promessa da felicidade, da transbordância, do fruto do Espírito.